Olá, esse vídeo está sendo gravado para o trabalho de antenas da disciplina de Radiação e Ondas Guiadas do Cefet Minas e vai ser apresentado por mim, Mariana, e pelo Gabriel. A gente vai falar sobre antena com dipolo igual a lambda, que foi o tema que foi escolhido para a gente. E para a gente poder fazer a simulação no software 4NEC, 4NEC2, a gente vai precisar fazer algumas definições primeiro, em relação à parte teórica, para apresentar os resultados que a gente obteve no software. Então, a gente tem que a antena é um dispositivo transdutor que adapta o campo eletromagnético de um meio confinado para o espaço livre. Se excitada com uma onda senoidal, é possível promover uma operação em banda estreita ou frequência única de modo eficiente. Pode passar. As antenas diretivas são aquelas que direcionam a onda em uma direção específica. Quanto mais diretiva uma antena, melhor é sua distribuição de potência. Portanto, maior é o seu ganho. Antena de maior ganho é aquela que entrega e recebe mais potência do meio, ou seja, aquela que irradia e recebe maior quantidade de energia. Pode passar. Falando no ganho, o ganho de uma antena ele é medido em decibéis, sendo a sua unidade expressa em dBi, onde a letra I indica que o sinal máximo da antena foi comparado com o sinal de uma antena isotrópica, colocada no mesmo lugar. A geometria das antenas ela determina como que vai ser o campo em volta delas. Então, a gente vai falar de uma geometria de dipolo. E pode passar o slide de novo. Que o dipolo, de uma forma geral... Na verdade, pode voltar. O dipolo, de uma forma geral, é uma antena ou radiador constituído de duas hastes metálicas distribuídas no mesmo eixo e separados por uma distância muito pequena. Nesse próximo slide, a gente vai explicar o que são as regiões de campo próximo e de campo distante. Pode passar. A região de campo próximo, que é a do círculo menor, é aquela que corresponde à região que está em volta da antena, nas proximidades. Nessa região, as partes imaginárias dos campos são predominantes. A energia transferida pela antena para o espaço fica armazenada na forma de campos evanescentes que não se propagam e decaem exponencialmente com a distância. No meio, a gente tem a região de Fresnel, que é uma região onde já começam a existir campos que se propagam no espaço, e a região de campo distante é aquela em que pode-se considerar que as frentes de ondas se propagam como planas. Assim, as ondas são transversais eletromagnéticas, ou TEM, os campos são predominantemente irradiantes e a densidade de potência média é obtida a partir dos campos elétrico e magnético. Tá, aqui a gente tem uma antena com geometria de dipolo. Para o nosso caso, a gente vai estudar uma antena com dipolo igual ao comprimento de onda. Para essa antena, um ciclo do sinal de corrente é formado ao longo da antena, como pode ser visto, ou seja, cargas positivas para um lado e negativas para outro. A distribuição de corrente ela define a distribuição do campo também. Pode passar. Aqui a gente tem o ângulo de meio potência. Os ângulos de meio potência eles são definidos pelos pontos no diagrama, onde a potência irradiada equivale a metade da potência irradiada na direção principal. Esse diagrama que a gente está falando é o diagrama de radiação, que é o desenho do campo em torno da antena. A gente tem também a polarização, que é a orientação do campo irradiado ou recebido. E a gente pode passar o slide agora. E a gente tem a relação frente-costas. A relação frente-costas, ela é a relação de ganho entre o lóbulo principal e o posterior, que são coisas que a gente também vai ver no diagrama. Pode passar? E agora a gente vai falar um pouco das aplicações desse tipo de antena, que ela, na verdade, ela é muito pouco usada, porque ela é difícil de trabalhar, ela é difícil de fazer casamento, que a impedância dela é um pouco difícil de se trabalhar, mas ela tem algumas aplicações pontuais, que são, por exemplo, esse painel da direita, que é construído com 4 dipolos de onda completa, que é usado quando é necessário transmitir sinais de alta potência. E eles também podem ser usados como antenas autônomas de baixo ganho. Pode passar. Não, então, peraí, volta um pouquinho. A gente tem que uma das vantagens para o uso desse tipo de antena é isso que a gente tinha falado, né? Sobre ser usado para alta potência, mas ela é muito rara de ser usada porque ela tem
esse problema com a impedância, e ela também apresenta alta dissipação de calor e bastante desperdício de potência. Pode passar agora. Nas referências, a gente tem o livro que foi indicado de teoria de antenas, que a gente usou para fazer a base teórica, e os outros 4 links, eles são links do YouTube que a gente usou para fazer, que são tutoriais do programa, que a gente usou para conseguir fazer a simulação. Bom, agora a gente vai passar para a parte da apresentação, que é referente à simulação no 4NEC 2, que é esse software aqui, que é de simulação de antenas. Bom, eu vou explicar mais ou menos passo a passo aqui, como foram obtidos os resultados e também como foi feita a construção da antena, que a gente vai trabalhar, no caso de polo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi vir nesse Edit NEC Input File, que é aqui que colocaremos algumas características da nossa antena. Quando a gente clica aqui, nós escolhemos o tipo de antena, no caso, nosso vai ser um wire, né, um fio. Essa tag aqui é como a gente está usando um dipolo só, né, um fio só. Então a tag é tipo um ID, então esse wire é 1. Se tivesse mais filamentos, mais fios, usaríamos mais tags, né? Número de segmentos a gente escolheu 40, basicamente é quantas vezes as partes que vamos dividir a nossa antena, e eu vou deixar isso claro porque que a gente escolheu 40 daqui a pouco, e a nossa antena, ela foi centrada no eixo Z, aqui temos Z1 e Z2, o eixo X e o eixo Y tem valores de 0, a antena aqui tem 0,06 metros para o eixo Z positivo e aqui é menos 0,06 metros para o eixo Z negativo. Isso porque escolhemos uma frequência aqui na parte de frequência. Nossa frequência central de trabalho vai ser de 2.500 MHz, né? E quando calculamos o lambda como a velocidade da luz na propagação no vácuo, né, de 300 milhões de metros por segundo, dividido por essa frequência, a gente acha um comprimento de onda de 0,12 e a antena logo vai ter que ter exatamente esse tamanho. Então a gente colocou o ponto central no eixo Z e subiu 0,06 metros para cima e 0,06 metros para baixo. Então tá, já mostrei onde a gente coloca a frequência central do nosso trabalho e aqui a nosso source, né? Onde vai ser alimentada nossa antena. Então aqui o tipo é de tensão, um source de tensão, né? Uma fonte de tensão. Ela foi colocada no 50% de segmento. Então, quando a gente faz isso aqui relativo aos segmentos que dividimos a nossa antena, significa que no 20º segmento tem a fonte de tensão, porque aí colocamos a fonte de tensão exatamente no meio da nossa antena. A nossa fonte de tensão tem parte real 1, com magnitude 1, e o resto 0. Nada demais. Bom, aqui a gente construiu a nossa antena. Aqui a gente tem o 3D bem simplificado da nossa antena, onde aqui está o eixo X e o Y em verde, e o eixo Z, dá para ver essa linha roxa aqui, que é a nossa antena, e o segmento do meio, essa bolinha rosa bem no meio aqui da nossa antena, é a nossa fonte de tensão, onde ela vai ser alimentada. E aqui em cima, à direita, temos o 2.500 MHz, que é a frequência de operação da nossa antena. Bom, com isso, a gente começou a obter alguns resultados. Bom, a primeira coisa que foi feita foi verificar a impedância de 50 ohms, a impedância de entrada. Bom, para isso a gente vê aqui no Optimizer, né, no otimizador de antenas,
pelos vídeos do nosso tutorial, a gente viu que o ideal seria otimizar uma antena trocando aquelas constantes que eu construí a nossa antena, como eu acabei de mostrar, por variáveis, e aqui colocaremos todas as variáveis que quiséssemos otimizar com base no ganho, no coeficiente de onda estacionária, razão frente costas ou no que for. De qualquer forma, a gente vai entrar aqui só para mostrar que a impedância está... impedância de entrada, o R1 aqui, quando a gente vem set target, já está em 50 ohms, padrão, e o Xin, que seria a parte reativa da impedância de entrada, está em 0 de forma padrão. Então, aqui a gente já tem isso codificado para a gente. Numa aplicação um pouco mais complexa, esse otimizador aqui, você pode definir alguns parâmetros que você quer, ele projeta a antena da melhor forma possível, qualquer que for a antena, e é um processo que demora horas, às vezes, dependendo do tamanho do projeto. Bom, mas essa parte aqui foi só para verificar a impedância. Beleza. Depois de verificar a impedância, a gente constrói o diagrama de radiação. Primeiro em 2D, que seria esse far field pattern, né, que é padrão de campo distante. A gente coloca aqui 2500 a frequência e a resolução de 1 grau, porque a primeira resolução aqui a gente vai ser em 2D. Quando a gente coloca aqui para gerar, ele fica calculando e nos dá o diagrama. Opa! Esqueci que ele fecha tudo quando a gente minimiza esse main aqui. Então, a gente precisa olhar só aqui no diagrama 2D. O diagrama 2D, ele nos dá o ganho em dBi da nossa antena. Aqui o ganho máximo é no θ igual a 93, φ igual a 0. E o nosso dBi máximo foi de 3,98. Então, nesse diagrama aqui, a gente consegue observar no eixo Z aqui em cima, no ângulo 0, e o XY aqui em 90. Uma coisa interessante que aqui a gente pode ver é o ângulo de meia potência, que seria uma potência com queda de 3 dB. Quando a gente clica no total aqui, né, no diagrama, ele nos dá o ângulo e o ganho naquele ângulo. Então, se a gente vem aqui para a frequência de menos 3 dB, aproximadamente, né? Porque aqui já dá para ver que em 58 graus ele está em menos 3,18 dB. Em 59 graus ele está em menos 2,81 dB. Então, em menos 3 dB exato, está aqui entre 58 e 59. É possível até aumentar a resolução de graus aqui para essa simulação. Porém, quando você aumenta muito a precisão, ou ele vai demorar muito para fazer os cálculos, ou então ele vai dar problema e vai falar que tem muitos passos e ele não consegue calcular tantos passos assim. Mas aqui já dá para ver mais ou menos a ideia do programa. Quando a gente aperta espaço aqui, a gente muda também o eixo. Ele muda o eixo, é uma coisa interessante, para o ângulo de 3 dB, que é menos 3,18 dB que eu tinha selecionado no diagrama anterior, só que no eixo XY. Quando a gente tira isso aqui, ele, na verdade, você pode colocar aqui no 93 graus, que seria o máximo ganho, que aí você vai ver que a curva fica maior, porque ele calculou no eixo XY onde que está... ele calculou o diagrama de radiação para aquele ângulo, né? Então, aqui dá para ver que é uma linha circular perfeita e a hora que a gente estava esperando, pelo fato da nossa a nossa antena ser um dipolo, né? Dipolo de onda completa, no caso. Que, bom, ela vai transmitir em todas as direções no eixo X e Y de forma igual. Beleza. Dito isso, a gente tem que a polarização é linear pelo fato, né, dela ser uma antena de polo. Eu acredito que no 2D é mais ou menos isso que a gente queria ver. Mais uma coisa... tá. O que eu vou falar aqui, que é a razão de frente cos, que já deu para ter uma ideia ali no 2D, dá para ver também no 3D. O 3D ele demora um pouco mais para calcular. Aqui é interessante ver que ele calcula
Ele coloca a antena aqui em cinza no eixo Z. Eu acho que é mais fácil até de visualizar como é que a nossa antena ficou. Aqui podemos manipular os eixos. Então, quando a gente vem aqui nos padrões, que aqui está Hide Pattern, né, que ele esconde o padrão de radiação, o que eu achei mais legal é o Multicolor, que ele mostra tanto a intensidade por cor quanto o padrão de radiação da nossa antena. Então, claramente, ela está aqui no eixo Z. Quando eu mexo aqui, ó, estou mexendo aqui, note que eu estou girando em torno do eixo Z, então você vai ver esse Z em 3D aqui girando também. É possível ver que o diagrama é igual em todos os pontos, né? Nessa cor mais rosa aqui, mais roxa, né, onde a intensidade mais forte, o dBi é de 3,98, como a gente viu lá no diagrama em 2D, e vai ficando mais fraco enquanto a gente vai se aproximando aqui mais para dentro do eixo Z. Então aqui a gente vê o padrão de cor por cima, olhando de cima, né, o eixo Z, e a gente vai vendo aqui, ó, pelo padrão de cor, mais ou menos o ganho. Mais ou menos o ganho pela distância, assim, né? Pelo posicionamento da radiação aqui, de ondas. Bom, o que eu ia falar também de razão frente-costas, que é razão de frente-costas, né? A gente vai ver o gráfico ainda, mas ela e é já dito pela Mariana também, que ela é a razão do lóbulo principal sobre o lóbulo secundário, então, só que para a razão de frente-costas em dB ser diferente de zero, significa que a potência irradiada por uma direção tem que ser diferente da outra. E como aqui a potência irradiada é igual em todas as direções, em torno do eixo Z, claro, obviamente, a gente tem uma razão de frente-costas 1, ou se dada em dB é uma razão de frente-costas igual a zero. Mas a gente vai averiguar isso ainda. Bom, o 3D eu acho que deixa bem claro a visualização do padrão de dispersão da onda. Deixa eu ver o que mais que vamos falar. Tá, agora acho que já dá para plotar alguns gráficos aqui. Aqui também dá para ver a eficiência, né, da onda, que o ganho de uma dá para medir o ganho da antena pela diretividade vezes. Deixa eu ver aqui. Diretividade vezes eficiência, né? Quando a eficiência é 100%, a gente considera 1. Então, a diretividade acaba se tornando igual ao ganho, né? Então, a diretividade indica também para onde estamos irradiando as ondas da antena. Então, o próximo passo aqui vai ser plotar os gráficos. Para isso, a gente vai fazer um frequency sweep, né? Então, a gente vai varrer vai varrer os valores todos os valores que a gente quer pela frequência, né, da onda. Então a gente deixa aqui interessante em vertical mesmo, com resolução de 1 grau, mas o nosso sweep, como a nossa frequência central é de 2.500, a gente vai varrer aqui de 300 a 3.000, 2.500 MHz, né? Então é 2,5 GB. Então a gente vai varrer de 300 a 3.000 com um passo de 100. Se a gente diminui o passo, a gente aumenta a resolução do gráfico, mas demora mais para plotar novamente e às vezes ele não aceita o step. Então a gente escolheu esse step de 100 aqui, que já dá para ter uma ideia geral do projeto. Então a gente clica aqui em gerar e aqui estão nossos gráficos. Esse aqui dá para expandir um melhor. Então, o primeiro gráfico dado aqui seria a razão de onda estacionária, né? Aqui podemos ver o coeficiente de reflexão, né? Que é a razão de onda estacionária, que seria o coeficiente de reflexão dado pela frequência. A nossa frequência central é essa aqui de 2.500, mas é possível ver aqui que, assim, a partir de... A gente vai avaliar esse gráfico em dB, o gráfico vermelho, que mais ou menos em menos 10 dB a nossa antena começa a ser...
pode ser tratada como uma antena operacional já, né? Então, em todo esse gráfico aqui, a nossa antena seria operacional mais ou menos nessa frequência aqui, né, abaixo do menos 10 dB, né? Aqui de 1100 MHz até mais ou menos aqui na... Deixa eu ver se ele... agora foi. Até mais ou menos aqui 1200 MHz. Então, para casamento de impedância, isso aqui é uma coisa muito importante de se ter. Essa informação sobre sua onda, né? Para evitar coeficiente de reflexão, evitar perda de energia, né, na passagem de sinal e outras coisas a mais. Também dá para projetar a antena, até nesse próprio programa que eu tinha mostrado lá no início no otimizador, né? Até mostrar aqui novamente que seria esse íconezinho cinza aqui, que você pode projetar sua antena para trabalhar nessa frequência. De novo, fechei aqui por causa desse main. Bom, outra coisa que dá para ver aqui é o ganho e a razão frente-costas, né? O ganho é dado, total gain, né? É dado por esse gráfico azul aqui, né? Então dá para ver que ele vai variando com a frequência também. Aqui, mais ou menos 2.900, a gente tem um ganho maior aqui de 4,64 dBi. E na nossa frequência de operação, que é 2.500, é o 3,98, como a gente já tinha visto. A razão de frente-costas aqui, idealmente, né, era para ser 0 dB. É o front-back aqui nesse gráfico vermelho de baixo. Só que com o aumento da frequência a gente vê que isso não vai ser necessariamente verdade para todos os pontos, né? Apesar de ainda ser pequeno, né, abaixo de 1 dB ainda, bem abaixo de 1 dB ainda, mas não é zero em todos os pontos. Quando estávamos projetando essa antena aqui para 300 MHz, essa razão de frente-costas era zero para todos os pontos que a gente simulou em torno da frequência de operação, que foi para 300 MHz a gente simulou de 200 MHz até 800 MHz. E aí estava dando zero até esse ponto aqui. Daqui para trás a razão de frente-costas estava dando zero para todos os pontos. Tá, mais uma avaliação aqui. Coisa interessante também que dá para ver impedância nesse gráfico. Impedância no gráfico de cima é dado por como é que eu posso falar? Por valores reais, né? Então, o R-ohm aqui, que é o gráfico azul pela frequência, ela é a parte real, né, resistiva, e o X-ohm, que é a parte vermelha desse gráfico, é a parte reativa. Então, outra coisa que dá para fazer naquele optimizer lá é projetar a sua antena, que aqui ela está no 2500 aqui, então nossa impedância, né, tem parte real e imaginária, mas você pode projetar para ela trabalhar aqui em torno desse ponto aqui. O passo está muito grande, por isso que tá pulando, mas se der um zoom aqui e plotar em torno de 2.000 MHz e 1.900 MHz, dá para projetar a antena para trabalhar com a menor impedância reativa possível. Aqui no gráfico de baixo também é possível ver isso, só que aqui é um módulo da impedância Z, e o rosa, o Z verde, né? E o rosa é a parte imaginária. Então, né, onde que é zero aqui em cima, nessa frequência, tem que ser zero de fase aqui embaixo também. Mas são os mesmos gráficos, né? Só que em maneira diferente de se ver. E eu acredito que era isso. Só dar uma última conferida, mas eu acredito que era isso aí. Então, aqui a gente aprofundou, acho que bem, né, em todas as utilidades desse software 4NEC 2. E aqui a simulação termina. Beleza, obrigada por terem assistido. E aqui a gente encerra os vídeos da disciplina de radiação e ondas guiadas para o ano de 2020/2. Obrigado.